Nessa série de vídeos, a gente está conversando sobre as curvas do ventilador. Então, é preciso que a gente tenha esse conhecimento para a gente depois fazer análise gráfica e poder identificar beira-leito qual o problema que tem com o nosso paciente. Então, a gente comentou no vídeo anterior sobre a curva de volume. É uma curva que é fácil de entender. Então, a gente tem a parte ascendente seguida de uma parte descendente. Toda essa parte ascendente é uma fase inspiratória. Por quê? Foi convencionado. Tá? Tudo que sobe vai ser inspiração. Já tudo que desce vai ser a expiração. Também no vídeo anterior a gente comentou que é importante que essa curva pressórica ela suba e desça e volte para o zero, volte para o mesmo lugar. Caso não esteja voltando, ou seja, essa fase expiratória seja menor do que a fase de exo, ou seja, o ventilador entregou uma coisa e recebeu menos, é porque provavelmente está tendo vazamento ou no circuito ou o cabo está desinsuflado, foi o que a gente viu no vídeo anterior. Nesse vídeo, a gente vai focar nas outras curvas do ventilador. Então, começando com a curva pressórica. Vamos imaginar que o paciente está em pressão controlada. Tá? Então, a gente consegue colocar o delta pressórico, consegue colocar o tempo inspiratório e consegue colocar também a frequência expiratória juntamente com a PIP, que é comum a todos os outros modos. Então, a gente vai começar, por exemplo, de uma pressão de zero. Então, a gente começa de uma pressão de zero e colocou um delta pressórico, por exemplo, de 10. Então, a gente começa de zero, esse paciente vai até 10, por que 10? Porque eu acabei de colocar. Vai passar um determinado tempo inspiratório que eu coloco. Então, vamos colocar um tempo inspiratório aqui de 0,8 segundos, por exemplo. E aí vai voltar para a linha de base novamente. Então, toda essa parte aqui que pressurizei o sistema é a fase inspiratória, que a sua duração vai estar de acordo com o tempo inspiratório que eu coloquei se eu tiver em PCV. E aí vai fase expiratória novamente e a gente segue para outra inspiração e retorna à linha de base novamente. Isso se eu tivesse uma pressão ao final da expiração de zero, mas eu posso ajustar isso para evitar a telectasia do meu pulmão. Então é o que a gente vai chamar de PIP, que nada mais é a pressão positiva ao final da expiração, uma pressão mínima que eu coloco para manter esse pulmão aberto. Então, normalmente essa pressão fica entre 5 e 10 centímetros de água. Vamos colocar 5 e a gente vai ver como vai se comportar o gráfico nesse momento. Vamos manter o mesmo delta pressórico de 10. Então, ao invés da minha curva sair de zero, agora ela vai sair dessa pressão mínima ao final da expiração. Vai sair de 5, que é a PIP que eu coloquei. Vai até um determinado nível, passa o mesmo tempo inspiratório que eu coloquei, mas agora meu pico pressórico não vai ser de 10, vai ser de 10 mais 5. Então, meu pico pressórico agora é de 15. E volta novamente a parte expiratória, seguindo por um novo ciclo, e aí você vai ver como fica fácil de a gente entender. Já a curva de fluxo é uma curva que você bateu o olho e já vai identificar, porque é a única que tem uma parte positiva e é a única que tem uma parte negativa. Então, foi convencionado, tudo que tiver acima dessa linha de base e for positivo, vai ser inspiração. Tudo que tiver abaixo dessa linha de base vai ser expiração. Então, a gente começa com um pico de fluxo inspiratório, né? Vai ser esse ponto mais alto aqui do fluxo expiratório. Ele vai decrescendo à medida que esse pulmão vai insuflando, essa diferença de pressão entre o ventilador e o paciente vai diminuindo, o fluxo vai decrescendo, e aí eu tenho um encerramento, né? Qual seria aqui o tempo inspiratório que eu coloquei? O mesmo, 0,8 segundos, tá? E vai começar a fase expiratória, tá? Novo fase ins, seguido do fluxo decrescente, volta para a fase expiratória. Perceba que meu fluxo expiratório ele precisa retornar para o zero. E aí a gente já tem algumas alterações que a gente precisa comparar com o paciente normal e o paciente que tem sua alteração. A gente não vai falar sobre isso agora, né? Tem uma alteração, a sincronia ventilatória nesses casos, que a gente vai deixar para ver outro vídeo. Então, nesse vídeo a gente comentou sobre as diferentes curvas, agora você já está um pouco mais habituado a olhá-las e espero vocês nos próximos vídeos.